Bom, aqui é o professor Hermano e nesse vídeo nós vamos fazer a correção das atividades do 7º ano referentes à videoaula 1, que o tema foi Modernidade, Humanismos e Renascimentos. Vamos lá então ver se vocês acertaram? Na atividade número 1, vocês tinham que explicar por que os artistas e os pensadores, os intelectuais renascentistas usavam o nome, o termo Renascimento para definir as suas produções. Então vocês tinham que explicar que esse nome Renascimento, né, vem daquela ideia de nascer outra vez, da busca que os homens dessa época estavam em resgatar a cultura greco-romana, a cultura dos gregos e dos romanos. E que essa época, então, a Renascença, o Renascimento, buscou recuperar uma visão de mundo que já estava sendo esquecida, sendo deixada de lado desde a Idade Média pelas questões religiosas, né, e pela Igreja Católica. Então a resposta de vocês tinha que ser mais ou menos isso, explicar o significado do termo, do nome Renascimento e por que então eles usavam naquela época. A atividade 2, vocês tinham que pensar que vocês eram um humanista, um pensador humanista, e que vocês tinham feito uma pesquisa, estavam defendendo uma ideia, e aí a Igreja Católica, né, pegou vocês no Tribunal da Inquisição para julgá-los. E aí então, o que vocês iam fazer nessa situação? Vocês iam negar a descoberta de vocês, como fez o Galilei, ou vocês iam então, né, lutar pela ideia de vocês e arcar com as consequências. Então vocês tinham que escolher um posicionamento, levar em consideração o que acontecia com as pessoas naquela época e defender ou não a ideia de vocês quanto a isso. Então olha só, teve várias respostas, mas bem interessantes. Teve aluno que preferiu negar as descobertas, que achou que a vida era mais importante do que o seu orgulho ou o seu pensamento. Então para manter a vida, ia negar a descoberta, falar que se enganou e vida que segue. Teve aluno que disse que ia negar a descoberta, né, para manter a segurança, se manter vivo, mas que ia continuar desafiando a igreja, estudando, pesquisando escondido. Já teve gente que, até o meu caso, preferiu o quê? Negar a descoberta, falar que errou, né, para não morrer mesmo, porque a sua vida está em primeiro lugar. Então teve várias situações, vocês tinham que escolher uma, justificar porque tomariam aquele posicionamento. Na atividade 3, vocês tinham que explicar o que é o antropocentrismo e como que isso ia contra o pensamento defendido pela Igreja Católica na Idade Média. Então, olha lá, essa imagem do exercício já dá uma dica do que é antropocentrismo. Nós falamos lá na aula que é a ideia do homem no centro das coisas, que os renascentistas buscavam pregar o homem, a razão, a matéria, como o princípio do conhecimento. E que essa ideia, então, ia contra a ideia defendida pela Igreja Católica, que era mais conservadora, uma ideia mais religiosa, que é a ideia do teocentrismo, do Deus no centro. Né? Então, vocês tinham que fazer esse contraponto, explicar o que é antropocentrismo e falar que isso era bem diferente do teocentrismo defendido até então pela Igreja Católica. Na atividade 4, ela era mais ou menos pessoal, vocês tinham que escolher uma descoberta científica que a gente falou lá na aula da época do Renascimento, que vocês se impressionaram mais e explicar o motivo do porquê aquilo chamou mais a atenção de vocês. Então teve gente que escolheu várias descobertas diferentes, cada um falou uma coisa. Teve gente que achou interessante o Leonardo da Vinci e as suas várias invenções e defendeu qual invenção achou mais interessante. Teve gente que gostou mais das descobertas dos astros, tipo do Copérnico, do Galileu, né? Teve gente que já preferiu as descobertas médicas da época. Eu, por exemplo, coloquei uma de exemplo de resposta aqui que eu acho interessante. O médico inglês, o William Harvey, que ele fez o estudo, né, de como que o coração bombeia o sangue pelo corpo todo. Então ele estudou essa parte do sistema circulatório que nós comentamos. E eu acho interessante por quê? Porque ele desafiou a Igreja Católica. A Igreja Católica não admitia estudos em cadáveres, né, fazer essas análises usando mortos. Imagina então para um médico ter esse conhecimento de como que o sangue bombeia pelo corpo inteiro, ele teve que estudar dissecar corpos, cadáveres, e aí, então ele teve que desafiar a igreja. Então assim, é uma descoberta daquela época que me impressiona muito.
A atividade 5 eu notei que vocês tiveram bastante dificuldade. Ou vocês não estão vendo a aula inteira, estão pulando parte, né? Ou então vocês não estão dando atenção na hora de fazer leitura ao nosso material. Então olha lá, por que as pintoras renascentistas elas não tiveram o mesmo reconhecimento que os homens da sua época? Que dificuldade elas enfrentaram? Então olha lá, as mulheres renascentistas, as que se tornaram pintoras, foi porque elas eram filhas de pintores e aprendiam a pintar em casa, ou porque elas eram de família muito rica, que valorizava a cultura, valorizava as artes, e investiu nesse tipo de educação para suas filhas. Mas a maior parte das mulheres daquela época, elas tinham um papel de muita dependência dos seus maridos ou dos seus pais. Elas não podiam circular por aí, trabalhar fora de casa. E isso então dificultava que elas se destacassem em várias áreas. Para ser uma pintora, por exemplo, um pintor, você tinha que fazer treinamento na casa de um outro pintor mais experiente, né? Ser discípulo, ter um mestre. E isso obrigava a pessoa a morar na casa do mestre, às vezes por anos, 3, 4 anos, para aprender as técnicas de pintura. Então imagina uma mulher daquela época sair de casa e morar com um homem, com um mestre para aprender pintura, era impensável, inconcebível. Então isso atrapalhou bastante essa parte, né, da mulher, do seu reconhecimento. Para finalizar a atividade 6, vocês tinham que criar um meme usando um aplicativo ou site que eu sugeri para vocês, usando pinturas do Renascimento. Então eu dei 2 exemplos e aqui eu coloquei alguns exemplos enviados por vocês, alunos do 7º ano A e 7º ano B. Então, vocês tinham que escolher uma obra completa, um quadro inteiro ou um fragmento, um pedacinho de algum quadro renascentista e fazer uma legenda, alguma piadinha, alguma coisa engraçada sobre isso. Então, olha lá, teve gente que escolheu o quadro da Madalena Penitente, que é esse que está ao centro da tela, e colocou a seguinte legenda: Meu Deus, quando a quarentena vai acabar, né? Então, olha como usou essa cara dramática de sofrimento da Madalena para expressar essa ideia de nossa, a quarentena tá insuportável, a gente não sai de casa, não vai terminar isso. Já teve gente que escolheu, por exemplo, o retrato do Sandro Botticelli, que tá com uma cara desconfiada, para passar a ideia assim: quando minha mãe olha meu boletim. Então olha lá, gente, vamos entregar trabalho, vamos fazer as atividades, vamos tirar nota boa para a mãe não ficar olhando feio quando vê o boletim de vocês. E para finalizar então, teve uma aluna que escolheu um pedacinho do quadro da Madonna Sistina, do Rafael Sanzio, pegou aquele fragmento, aquele pedacinho que mostra os anjinhos e colocou a seguinte legenda, né? Quando a prova é em dupla, mas nenhum dos dois sabe a resposta. Ou seja, né? Que adianta fazer prova em dupla se os dois não estudaram? Então montaram situações engraçadas usando os quadros, geraram os memes. Então eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam a correção, aos alunos que se empenharam no desenvolvimento delas. Também um agradecimento especial aos pais, familiares e responsáveis que vêm acompanhando os estudos, né, dos seus filhos, dos seus netos, sobrinhos. E fica então um abraço e até a nossa próxima videoaula ou até a nossa próxima correção. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.